Falamos que hoje estaremos trazendo à baila esse assunto tão importante, esse assunto tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo um assunto sério: sarados para amar. É o texto. O pastor Luiz, ele fez a leitura da palavra de Deus, ok? Pastor Luiz, pode pegar essa outra cadeira, botar bem por aqui, porque aí a gente pode ler algum texto bíblico. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: eu vou apresentar um texto bíblico que já fora lido nessa oportunidade. Estarei tratando primeiro desse assunto à luz da Bíblia, e depois esses dois especialistas que vivem também nessa área estarão aqui dando seus pareceres quanto ao assunto. Muito bem. A minha primeira temática nessa introdução é: uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que vive com traumas, cicatrizes marcadas pela sua triste história, que sempre vem à memória aqueles momentos tristes, aqueles relacionamentos abusivos que sofreu. Será se essa pessoa que foi humilhada, essa pessoa que teve a sua inocência atingida, massacrada por um ser humano brutal, sem amor, sem respeito, será-se uma pessoa que sofreu esse tipo de abuso e que o passado para ele é uma página triste, pálida, que jamais ele quer voltar atrás? Será-se pessoas assim, abusadas na infância, na vida, será se elas conseguem viver outra vez o amor? Será se essas pessoas podem querer novamente viver um relacionamento com alguém? Será se essa pessoa, ela tem capacidade de ser curada? É claro que de imediato queremos dizer a todos que não é fácil tratar desse assunto. Não é fácil tratar desse assunto, e também a pessoa que for lidar com ele tem que ter a graça de Deus, tem que ter a sabedoria para que possa realmente atentar para isso. Diz que entre 3 moças, dentre as 3 jovens, uma é molestada, é abusada no Brasil, como também meninos são abusados sexualmente no Brasil, e isso também no mundo. É claro que hoje o lar deveria ser o lugar mais seguro, mais firme. A proteção paternal, maternal, que deveria ser e deve ser o maior ato e gesto de amor, por vezes é desfigurada por causa desses monstros que se apresentam abusando dessa inocência infantil, abusando dessa criança indefesa, praticando atos dissonantes, abusivos, animalescos, sem racionalidade, sem carinho, sem amor. Essas pessoas, elas ferem um universo de uma criança, que elas vão trazer para a vida adulta marcas quase indeléveis. Elas vão trazer para a vida adulta uma bagagem, eu diria, Dr. Kelson, Jefferson, e também o pastor Luiz, que é formado em Direito. Eles vão trazer uma mala cheia de coisas sujas que a memória jamais deseja reviver. E o mais triste, o que nós estamos tratando aqui é para a família hoje. Nós temos falado muito sobre os casais, mas hoje nós vamos falar como tratar essas pessoas que foram abusadas. É possível você ou alguém que foi abusado amar outra vez? É possível alguém que foi molestado, molestada, será se ela pode amar outra vez? Será se ela pode ter firmeza outra vez?
Será se ela pode ver o encanto da vida, do amor, do relacionamento? E como é que nós, pastores e líderes, estamos tratando com essa questão? Às vezes nós vemos um irmão na igreja dizendo aleluia, glória a Deus, pessoas que estão cantando, e esses assuntos têm que ser tratados entre nós, porque às vezes quando sai lá fora, aí suja o nome da igreja, não é isso, doutor Kelso? Macula a igreja, e é importante que a sociedade saiba, toda a sociedade, que nós pastores somos contra essas ações, e hoje estamos tratando aqui. Eu quero até desde já, com muito carinho, com muito amor, dirigir-me ao irmão e à irmã que foi abusado na sua infância, que foi abusado e não pôde defender-se. Nós estamos aqui para dizer que a Bíblia diz, leia bem aí, Tiago 14,16. Vamos começar com essa citação bíblica para que todos entendam, ok? Tiago 5, 14. Veja aí como é que diz essa passagem bíblica. 5,14. Vê o 16. Isso. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso. E orai uns pelos outros. Sim. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se a pessoa carrega uma culpa, se a pessoa carrega um sentimento que lhe incomoda, lhe instiga, um sentimento que lhe traz dor, tristeza, guardá-lo vai gerar mais sentimento de pesar, de angústia. A melhor coisa é tratar. Confessai uns aos outros as culpas, os sentimentos, as mágoas, e sarareis. Não é isso que diz a palavra? Então, a cura, a remédio, a saída para aquele ou para aquela que sofreu abuso sexual, ok? Às vezes não é fácil para quem sofreu abuso, o sentimento de vergonha, de timidez, domina o seu coração, mas quem deseja a cura, precisa submeter-se à confissão, ao alívio, a buscar ajuda, ajuda em um pastor, ajuda num advogado crente, em um psicólogo crente, em uma pessoa de confiança, em uma pessoa de amor, para tratar essa situação, ok? Então nós vamos falar sobre isso. A Bíblia diz em Provérbios 28:12, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Deus tem a cura para tudo, Ele sara, Ele renova, ok? E só para vocês terem uma ideia de como a Bíblia é linda, de como a Bíblia é maravilhosa, e Deus nunca quis a confusão. Quando você lê Levítico, capítulo 18, que é o livro do hebraico, Vaikra, nós sabemos que esse livro, ele trata da santidade de Deus. E é tão interessante, meus irmãos, que a Bíblia mostra Deus tratando em Levítico do culto, da adoração, das normas culticas, dos rituais nas assembleias. Mas em um momento Deus usa Moisés para tratar do comportamento sexual. Veja como é linda a Bíblia. Já imaginou? A Bíblia, ela tem capítulos só para tratar de como o homem deveria se comportar no seu aspecto sexual. O interessante é que você, quando olha para trás, você já tem outras nações, como por exemplo aqui o Egito, Canaã, que tinham as suas práticas libertinas. Hoje você se escandaliza com a pedofilia, mas países daquela época era comum o homem abusar de meninas pequenas, de meninos. Naquela época isso já era comum. Não é questão de pós-modernidade. Esse pecado de abuso com crianças eram permitidos naquela época passada. Alguns países faziam isso. Quando Deus chama Israel para si, é muito interessante isso, Deus mostra que Israel não poderia ter comportamento dos pagãos, nem do Egito e nem de Canaã.
É por isso que lá em Malaquias 3,18 está escrito: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se vocês têm culturas lá atrás, como muitos povos ali na Mesopotâmia, praticavam incesto, sexo ilícito, homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia, ela vai bater de frente, mas só para com o povo de Deus. Deus chama Israel para uma aliança. Quando Deus liberta Israel lá do Egito, Deus diz assim: olha, eu libertei vocês, vocês me clamaram, eu sou o vosso Senhor. O interessante, veja bem aí, pastor Luiz, o versículo 2, como é que diz? Desse capítulo. Fala aos filhos de Israel, sim, e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Olha aí, ele diz assim, ó: Ani e Yehová Eloheihem. Essa expressão Ani e Yehová, eu já falei aqui que essa expressão Yehová, que vem das vogais do nome Adonai, que aí é pronunciado dessa forma, Yehová, mas o nome Yehová, na verdade, não é pronunciado, porque você tem as consoantes H, W, H, Y, não tem como se pronunciar. Aí alguns só chamam Adonai ou Eterno, mas pelas vogais de Adonai, alguns chegam a Yehová. E você tem aí o verbo hebraico, que esse verbo hayá é o verbo existir, é o Deus existente. Então, esse Deus que existe, esse Deus glorioso, ele resgatou a Israel, libertou Israel do poder do Egito. Então agora Deus tem poder sobre Israel, Deus tem poder sobre o Egito. Era tipo aquele pacto entre o soberano e os súditos. Se o soberano livrava, dava benefícios, então o súdito deveria prestar honra e obediência ao seu soberano. Israel clamou, Deus entrou em ação, libertou a Israel. Então agora ele é o rei de Israel, ele é o Deus de Israel. E esse Deus, então, ele passa a dar os estatutos e os decretos para mostrar como é que o seu povo deveria viver. Entenderam? Então, casamento de homens com várias mulheres, a poligamia, não vem de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, e os dois se tornaram uma só carne. Vem de outras nações, nações pecaminosas, a começar com a descendência de Caim. Mas Deus não fez 2 mulheres, 3 mulheres para um homem. Deus fez uma mulher para o homem. Esse costume, ele vai entrar até no povo de Deus. Mas Deus deixa claro: eu livrei vocês, salvei vocês, então eu tenho o direito de dar as normas para vocês. Deus não obriga ninguém, doutor Kels, servir a Ele. Agora, se você quer desfrutar dos benefícios do Senhor, Ele tem que ser o teu Deus. Entendeu? E se Ele é o teu Senhor, é o soberano, a norma é a dele, a regra é a dele, o sistema é o dele. Porque tem pessoas que querem servir a Deus, mas querem implantar o seu sistema, querem implantar as suas normas. Observem que esse capítulo, ele mostra Deus agora tirando de cena a questão do culto, a questão dos sacrifícios, a questão da adoração na congregação. E agora Deus chega para Israel e diz: eu vou tratar com vocês sobre sexo, eu vou tratar como vocês devem atentar para essa área. É lamentável dizer, ainda de líderes, de obreiros e de irmãos que não querem tocar esse assunto na igreja, com a mocidade, com os jovens. Se nós estivéssemos fazendo isso com seriedade, estaríamos blindando a igreja de sexualidade, assuntos vindo da parte de fora, de modo imoral. Uma igreja bem ensinada, uma família bem ensinada nesse particular, ela é forte e ela não se deixa levar contra tais ensinos. Eu vejo hoje crente aí: vamos ter cuidado, vamos lutar contra o governo, vamos lutar para não ser aprovada leis. Sabe o que é melhor do que leis? São famílias fortes com o ensino da palavra. Se a igreja, ela tivesse hoje mais ensino solidificado nesse particular, tratado com seriedade, com conhecimento de causa, eu quero é ver uma criança bem ensinada, bem educada. Eu quero é ver o diabo, eu quero é ver o Estado, eu quero é ver um governo ímpio dominar a mente dela. Porque a Bíblia diz que Moisés foi para casa
Ele foi para casa e estudou nas maiores universidades lá do Egito, mas ele não se contaminou. Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia, mas como eram bem ensinados, nada derrotou eles. Então, uma família bem ensinada precisa disso. Então, Deus libertou Israel e agora ele diz, como eu sou o Senhor de vocês, eu vou dar as normas para vocês. Vocês precisam me obedecer porque eu sou o Ani Yehová, Eloheihem, eu sou o Senhor, vosso Deus. É isso que ele está dizendo. Então, como Deus salvou, Deus libertou, é interessante que Deus, ele quer tratar conosco do culto, da adoração, mas a Bíblia diz que ele é interessado em todos os detalhes da nossa vida, inclusive da relação sexual. Todo esse capítulo, eu queria que você depois lesse em casa. Esse capítulo aqui não tem nada de salvação, esse capítulo aqui não tem nada de poder, esse capítulo é só sobre sexo imoral, ilícito, que Deus não queria. Cada cultura tem um seu jeito, tem a sua norma lá. Deus não bateu contra a cultura deles. Deus só disse assim, vivam a vida comigo que eu vou abençoar vocês. Uma família dentro dos limites de Deus, dentro da Torá, dentro da palavra, ela será guardada, protegida e abençoada por Deus. Um pai que ama a Deus, uma esposa que ama a Deus, filhos que amam a Deus, o lar vai estar na proteção de Deus, vai estar cercado pela Torá, e aí vai vir a bênção de Deus. Então Deus, ele mostra, isso é tão lindo, gente, deixa eu dizer uma coisa, que Deus não quer na igreja sepulcros caiados. Deus não quer na igreja aparência. E é lamentável dizer, mas muitos dos nossos, vez por outra, a gente está ouvindo de líderes que abusam de crianças, a gente está ouvindo de irmãos que abusam de crianças, abusam dessas pessoas. Eu estou dizendo isso porque aqui mesmo nós já tratamos vários casos. Está aqui o advogado da igreja que sabe disso, e tem o psicólogo da igreja também que sabe disso. Casos horríveis, e aí de repente no bairro, quando de repente o conselho tutelar denuncia, de repente a família denuncia, e quem leva o nome? Era crente, era da Assembleia de Deus, era lá da igreja do pastor Oziel, e isso macula o evangelho. É por isso que nós precisamos tratar desses assuntos à luz da Bíblia. É interessante que Deus quer adoração, quer. Deus quer a palavra, quer. Deus quer cultos avivados, sim. Mas Ele não quer crente de aparência. Leia bem aí Mateus 23, só para vocês terem uma ideia. Verso 28. Então a primeira coisa que nós devemos atentar aqui nesse texto é que Deus, ele é interessado na individualidade. Ele tem o povo dele, a igreja dele. Mas ele é interessado na individualidade de cada um. E para essa individualidade ele entrega normas, leis, como é que diz? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Pronto, aí estão os fariseus, alguns judeus, não é isso? Eram dessa forma, cheios de religiosidade, cheio de conhecimentos da palavra, mas não tinham santidade de caráter. Às vezes tem pessoas que são perfeitas no conhecimento bíblico, perfeitas na religiosidade, é a aparência bonita na igreja, é cantando, é pregando, é terno, e aí tem pessoas que acham ruim. Mas quantos líderes, a gente vê aí direto na televisão, líderes de ternos e gravata, com Bíblia na mão, com metralhadora no carro. Líderes direto na igreja, cantando, e de repente a polícia vai lá porque a criança denunciou. Agora mesmo aqui no nosso estado aconteceu isso. Aconteceu isso. O próprio líder, ele manteve preso a mãe e a filha, porque abusava da criança. Então esse assunto é sério. Jesus não quer apenas religiosidade. Jesus quer uma santidade, mas santidade que envolva caráter, que envolva uma vida santa. Então, Deus, ele é interessado com o seu povo, com o culto, com a adoração, sim, mas ele é interessado na nossa sexualidade. É por isso que ele dá estatutos. Lê bem aí, pastor, o verso 4. Veja como é que nos diz a palavra do Senhor. Como é que diz aí? Números, é o próprio, aliás, é Levítico, pode ler Levítico, né? Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vosso Deus. Observem que você tem mandamentos, não é isso? Lê aí.
Como é que diz? Meus juízos e os meus estatutos. Meus juízos, que aí a palavra é meus decretos, ok? Essa palavra decretos aqui está mishpatai, do hebraico, decretos, e você tem estatutos, que é hukotai. Essa palavra aí, de hukot, ela quer dizer estatuto, como limite, como prescrito, como ordem. Toda igreja tem o seu estatuto, e nesse estatuto estão as normas, não é isso? Estão as leis, os limites. Os estatutos falam como ser membro da igreja, qual é o papel do membro. Às vezes tem irmão que só quer exigir, mas ele tem que saber que é membro, e esse membro tem um estatuto que lhe dirige. E o nosso estatuto, a base dele é a palavra de Deus. Então, esse estatuto, ele fala disso. E juízos, como vocês estão vendo aí, aqui no próprio texto está mishpatai, quer dizer os meus decretos. Esses juízos eram como se fossem as nossas jurisprudências de hoje, que nos orientam e que dão base de como devemos proceder. Então perceba que o nosso Deus aqui, ele está mostrando que ele queria o povo dele santo, puro, verdadeiro, e para isso ele dá mandamentos e ele dá estatutos. Ou seja, tem que ter limites, tem que ter ordem, tem que ter base, tem que ter estrutura. Então a primeira coisa que nós podemos analisar aqui é que Deus, ele está interessado no nosso comportamento como cristãos. E como cristão tem que ter ordem, tem que ter mandamento, tem que ter estatuto. Nós não podemos viver do jeito que queremos, da forma que queremos, tem que ser segundo a própria palavra de Deus. E aqui nós podemos analisar que quem tem os mandamentos de Deus não vive à sua maneira, mas vive da forma que Deus quer. É por isso que em Gálatas 2:20 Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a primeira coisa que o cristão tem que entender é que tem que ter normas, leis, tem que ter os escritos bíblicos. A segunda coisa dentro desse texto trata da moralidade segundo os padrões divinos. Já pensou se Deus só criasse normas para cultos? Normas para poder, para adoração? Não, ele dá normas também sobre a moralidade. E aí você tem os princípios elementares. E quais são, pastor Zéu, os princípios elementares? A palavra. A palavra. Quando você pega do capítulo 1 desse texto que nós estamos lendo, é o próprio texto bíblico, do capítulo 18, verso 1 a 5, você tem os princípios elementares de como o povo deveria viver. Você pode ler aí, depois na sua casa, com muito carinho, com muito cuidado, do 1 a 5, Deus diz: vocês não podem viver assim, vocês não podem fazer como o povo do Egito, o povo de Canaã. Ou seja, Deus dá as normas, e as normas são os princípios morais reguladores para trazer uma vivência adequada para o povo de Deus. Então o povo de Deus tem que ter essa palavra, e esses princípios de moralidades, eles procedem de Deus. E quem quiser viver as bênçãos do Senhor, precisam seguir esses princípios morais, éticos, que Deus estabelece na sua palavra. Ah, mas é porque fulano de tal faz, é porque na cultura de fulano de tal lá é assim, é porque não sei aonde é assim. Não, nós temos princípios divinos elementares que regulam a nossa moral, ok? Vocês podem observar que ele diz no verso 4: farei segundo os meus juízos e os meus estatutos, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os homens esses estatutos, vocês vão viver. Então a segunda coisa é que nós temos esses princípios. A outra coisa é que esses princípios, eles são a base, eles são as regras para orientar o nosso comportamento. Eu não posso querer viver da minha maneira, do meu jeito, como eu quero, como eu penso. Tem a palavra, tem os estatutos, tem os decretos do Senhor, ok? E a terceira coisa é um padrão divino para as práticas sexuais. Vocês observaram aí que do 7 a 14, Deus diz assim: não farás sexo com a tua mulher, com a tua mãe, não farás sexo com a tua filha, não farás sexo com a tua tia, não farás sexo com a tua madrasta, não é assim? Vocês sabiam que tudo isso aqui, Deus está mostrando essa expressão, descobrir a nudez do teu pai? Observem bem que aqui no hebraico, ela está assim, El-Kal, She'er, Bacharó. Essa expressão, El-Kal, She'er, Bacharó, ela quer dizer
toda carne, é consanguíneo, a carne dele. Porque vocês sabiam que quando, Dr. Kelso e Jefferson, quando o homem se une com a mulher, lá em Gênesis 2:24, é dito assim: os dois se tornam o quê? Uma só carne. Aí nós temos a questão consanguínea, os dois se tornam uma só carne. Dr. Kelso é advogado, ele está aqui, ele sabe disso. Nós temos a união pela afinidade, não é isso? Sogro, sogra e etc. Mas observem que dentro dessa linha do aspecto consanguíneo, que vem o colateral, que vem a linha direta, é totalmente proibido a relação sexual. Vocês sabiam que naquela época o povo de Deus vivia em acampamentos? Não havia vaso sanitário, não havia banheiros. Eles faziam as necessidades em uns locais afastados. E já imaginou mais de 1,5 milhão de pessoas todos juntos? A bagunça seria grande. Mas Deus, ele deixou o papel de cada um, ele mostrando que agora, com a evolução, ele deixou claro que não poderia haver relações sexuais ilícitas. E por que Deus deixou isso? Porque no tempo primitivo, quando você analisa lá atrás, Abraão casa com a própria parenta dele. Abraão casa, vamos ler bem aí, Gênesis 20, verso 12. Abraão casa com a própria parenta dele. Mas por que isso? Ainda não estava na evolução do povo de Deus, e ainda não se tinha as normas para estabelecer a ordem. Vocês sabem por que Deus não deixou criar confusão? Porque ele queria preservar a família. Se a família é a base da sociedade, relacionamentos sem ordem, sem equilíbrio, sem moral, iria gerar famílias complicadas. A nova era, New Age, no inglês, vocês sabem que essa nova era, elas dizem que o pai poderia casar com a filha casar com o pai, casar com a nora, casar com a... mistura, porque aí ia se perder a identidade da família. É assim que o diabo quer que a sociedade viva, é misturado. E Deus tem um padrão. Então quando Deus diz, não é para o pai ter relação sexual com a filha, na Síria fazia isso, outros países faziam isso, mas Deus disse, aqui não. Aqui não pode nem o pai com a filha, nem a filha com o pai, nem o filho com a mãe, porque é atacar a própria carne. Então Deus impõe normas para preservar a família, ok? Esses limites divinos era para preservar a família. Como é que diz? E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. Isso. E veio a ser minha mulher. Então ainda você vê que Israel não estava organizado. Inclusive esse próprio termo vai surgir com Abraão. Esse termo hebreu vem para ele. Agora, quando a nação evolui, Deus coloca norma. Vamos estabelecer os princípios. Então naquele acampamento, ninguém ia viver do seu jeito, da sua maneira. Todos teriam que viver à luz da palavra de Deus. Vamos ler 2 Samuel 13, 21. Então, só para a gente fechar aqui, para tratarmos do assunto, perceba que Deus ele está dando normas de como deve ser o padrão nas relações sexuais dentro do lar, dentro da família, no meio do povo dele. Isso. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Nós temos alguns abusos na Bíblia, sexual. Alguns abusos. Nós temos o abuso lá no capítulo 34, da questão de Diná. Nós temos esse abuso aqui, praticado pelo próprio filho de Davi com a sua irmã. Não é isso? Que é a Tamar e Isso. Observem que a Tamar, ela foi deflorada. E o interessante é que o próprio Davi chamou isso aqui de absurdo. Agora imagine como foi que essa mulher, ela conseguiu viver, abusada pelo próprio irmão, que era uma coisa horrenda naquela época. Já no tempo de Davi, não se permitia mais esse casamento, porque a lei, ela vem regular. Alguns teólogos dizem que o irmão de Davi, ele faz isso, sabe para quê? Porque ele queria o trono do pai. Ele estava interessado no trono do pai. Então, queridos, imagine dentro de casa, qual é o papel? O papel do pai é manter sexo com a mãe. O papel da mãe é manter sexo com o pai. Não é assim, meus irmãos? Então, Deus estabelece o limite. Mas por que o pai, às vezes, quer manter sexo com a filha?
Por que que a mãe, às vezes, também quer abusar sexualmente do filho? É aqui que nós vamos tratar isso. Quais são os limites? Deus está deixando claro aqui que não pode haver abuso nesse particular. Nem pode haver incesto. Deus é contra isso. Então, prestem bem atenção, que quando nós falamos a primeira coisa sobre o abuso sexual, o que é o abuso sexual? O abuso sexual é quando você entra no universo da criança de modo absurdo, atingindo ela, ferindo ela. Isso é muito pesado. E você inibe a capacidade dela de viver o amor. Você atrapalha a sexualidade dela. Vocês sabiam que o abuso sexual é uma atitude, é um comportamento, é uma ação verbal, na qual você vai cercear a beleza da vida sentimental, da sexualidade de uma criança? Interessante nós falarmos aqui que o abuso sexual, ele não se trata apenas de tocar nos órgãos ou sexuais do menino ou da menina, mas são diversos fatores que, na verdade, evidenciam o que é um abuso sexual. Por exemplo, a mãe também explorar o filho é um abuso sexual. Um homem ficar nu na frente de uma criança para ela olhar, é um abuso sexual. Se masturbar na frente de uma criança é um abuso sexual. O que mais? Dentro dessa... Fazer sexo na frente da criança é um abuso sexual. Às vezes eu li um autor que ele diz que tinha uma mãe, que ela tinha os seus amantes, e a criança ficou dentro do quarto, trancada, chorava a noite toda, porque ela não suportava ver e ouvir o que a mãe fazia. Tudo isso é abuso sexual. Isso vai inibindo a criança, vai fazendo com que ela veja o sexo de modo errado. E o mais pesado é quando um homem consciente, adulto, toca numa criança indefesa, toca numa criança com a simplicidade que ainda ela não se desabrochou para o amor, ela não sabe ainda o que é o poder do sexo, ela é invadida pelo monstro. Isso é muito sério, meus irmãos. Vocês podem observar que o impacto na vida de uma criança pelo abuso sexual é algo horrível, é algo tremendo. Observe que eu coloco aqui que essa criança, ela vai ficar com medo, ela não tem controle da situação, ela não pode expressar nada, ela é dominada por um ser maior, ela não vai saber o que é a beleza da vida, mas ela vai ser atingida por alguém que vai destruir a vida dela. O impacto do abuso sexual sobre uma criança é muito forte, é muito forte. Então, se a Bíblia está dizendo que não é nem para o pai, nem para a mãe, nem para a prima, nem tio andar com isso, imagine que o lar, que deveria ser a segurança do filho e da filha, se torna um inferno para ela. E é triste dizer, nós temos vários que estão dentro da igreja vivendo nessa situação. Como líderes, nós não podemos deixar de falar sobre isso. A masculinidade, a feminilidade da criança, a sexualidade, quando se abusa dela, tudo isso é atrapalhado. Isso é muito forte. Compromete toda a história dessa criança. Ela vai chegar na vida adulta bagunçada, desorientada, infeliz, insegura. Essa criança indefesa, ela, quando começa a ter um certo entendimento, ela vai organizando tudo para não destruir o casamento do pai ou da mãe. Ela vai vivendo dentro de casa, guardando segredo, arrumando tudinho para encobrir. Mas as lágrimas, a dor e a angústia, ela vê um pai falso, ou ele vê um pai falso, uma mãe falsa, que vive dentro de um relacionamento que ele começa a perceber que a vida, que o amor, que o sexo é uma coisa monstruosa. Então nós podemos analisar aqui, a terceira coisa é concernente à cura. Primeiro eu estou dando a ideia do que seja
esse abuso sexual. A segunda, o impacto que traz sobre a vida desta criança. E a terceira coisa são os cônjuges. Imagine, queridos, vocês que estão aqui, uma pessoa que entra em um relacionamento, digamos, uma mulher que foi abusada. Eu conheço histórias de mulheres que já falaram para mim, até hoje elas choram. Às vezes elas estão com um marido que ama o marido, mas de repente vem as lágrimas, vem uma lembrança doída, sofrida lá do passado. Delas que até já falaram para mim de querer tirar a própria vida. Abusadas desde tenra idade dentro do lar, pelo pai, ou pela mãe, ou pelo tio, ou por um líder, por alguém influente. Então isso é muito sério. Na verdade, as pessoas que abusam sexualmente de uma criança, de um jovem, de um menino, abre nessa vida cicatrizes quase incuráveis, feridas que não quase chegam a sarar. Agora, é possível uma pessoa ferida, abusada, magoada, destruída na sua infância, ser reconstruída outra vez, amar outra vez? Será se Tamar conseguiu amar outra vez? É possível um menino que foi abusado viver a vida sexual com alguém que de fato lhe ame? Sim. É aí que quando os dois entram num relacionamento, um que foi abusado e o outro não, o suporte maior vai ser de quem não foi abusado. Aquele cônjuge que não foi abusado, ele vai entrar com carinho, compreensão, sentimento, zelo, para levantar aquele que foi abusado, aquele que foi tocado, aquele que foi ferido. E vez por outras, as lágrimas vão vir ao rosto, mas o cônjuge que tem o amor, o cônjuge que tem compreensão, ele vai ajudar a levantar aquele caído. Ele vai dizer: essas memórias do passado, essas memórias que te martirizam, te trazem pesar, viva agora o melhor amor comigo. Ela vai dar carinho, ele vai dar amor, vai dar apoio, vai dar todo o apoio para levantar essa pessoa que foi abatida, que foi tocada. Então nós podemos analisar que é preciso o cônjuge conhecer a situação, porque quando dois se unem, um homem e uma mulher, se foi a mulher que foi abusada, vez por outra ela vai perder a alegria do sexo, ela vai perder o prazer de estar naquele momento, ela vai chorar. Mas é aí que um homem compreensivo, um homem cheio de amor, cheio do temor de Deus, vai ajudar a sarar essas feridas, vai buscar transformar as memórias de dores em momentos felizes, vai mostrar para aquela pessoa sofrida, abusada na vida, que é possível amar outra vez, que é possível viver o amor e a felicidade sexual com alguém que ame, porque até, eu não diria normal, mas a pessoa que foi abusada, ela perde o prazer de relacionamento, ela perde o prazer da capacidade de estar junto com alguém. Então, o cônjuge não abusado, ele tem que ser esse arrimo, essa força para aquele que foi abusado, que foi ferido, ok? Então nós temos que atentar para isso. A pessoa que foi abusada, ela tem que falar para o seu cônjuge o que ela sofreu, o que ela passou. E esse cônjuge que tem o amor de Deus, que está se entregando àquela doação, aquele relacionamento com amor, ele pode ajudar aqueles que foram feridos. Baseado nisso, à luz da palavra do Senhor, mostrando que nós temos um padrão divino. Eu estou aqui com essas duas autoridades, já estão aí com o microfone. Vamos começar ouvindo aqui o nosso querido do Conselho Tutelar, Jefferson, falando também, dando seu parecer sobre esse assunto. Alô. Quero saudar a todos os irmãos, pastores, os ouvintes que estão nos assistindo neste momento e dizer que eu subscrevo as palavras do nosso pastor em todas as suas palavras a respeito do abuso, lembrando sempre que é uma palavra genérica, que ela, na verdade, ela traz várias violências sexuais. O estupro, que é dividido
entre estupro de adultos e outros menores. O doutor Kels pode exemplificar depois sobre isso. O aliciamento, como o pastor Aziel falou, que pode ser por palavras pronunciadas ou até mesmo por troca de mensagens, pastor, em aplicativos de mensagens como o WhatsApp e tantas outras violências. Eu sempre costumo dizer que aqui no Brasil, mais de 70% das denúncias, segundo o Ministério da Saúde e fonte do Disque 100, são de crianças e adolescentes. 18% são de crianças de 0 a 5. E 42% destas denúncias são vítimas recorrentes. Ou seja, são crianças e adolescentes que constantemente são violentadas. E a maioria delas, até 90%, são de pessoas da confiança e do meio onde a criança vive. Ou seja, são familiares e muitas vezes parentes e amigos próximos. Eu tenho acompanhado no Conselho Tutelar vários casos como esse e também de casos dentro de várias igrejas, de todas as que estão por aí, e tenho acompanhado que, principalmente, líderes que é responsável por cuidar e proteger daquelas crianças e adolescentes, eles são, muitas vezes, os responsáveis por violentarem. E essas pessoas acabam se constrangendo e acabam passando anos, pastor. A maioria delas passam anos até que vem à tona. E, geralmente, elas não denunciam diretamente, elas comunicam a um amigo, a uma pessoa de confiança, e esta pessoa, ela chega a fazer a denúncia e o relato. Muitas vítimas de violência sexual é uma marca, é uma crueldade tão profunda que ela não consegue passar isso adiante, ela não consegue denunciar para o pai, muitas vezes com medo de acabar o casamento, quando o violentador é o pai ou é a mãe. E essas vítimas, elas têm uma dificuldade de procurar especialistas e autoridades que tenham autoridade para levar esse inquérito policial que pode ser aberto adiante. O enfrentamento à violência sexual, ela é uma responsabilidade de toda a sociedade. O ECA diz que é responsabilidade da sociedade, do Estado, da família, cuidar e proteger crianças e adolescentes. E, principalmente, depois dos maus tratos, a violência sexual, os crimes contra a dignidade sexual, elas são as maiores denúncias nos conselhos tutelares, nos Ministério Público, nas delegacias especializadas para cuidar de crianças e adolescentes, para levar inquéritos policiais à frente. E isso é uma responsabilidade de todos nós, principalmente também pastores em famílias conservadoras, que muitas vezes ficam com medo disso vir a público, com medo de manchar a reputação de A e de B, e isso tem que ser enfrentado pela sociedade. Esses abusos sexuais, nós não sabemos com exatidão se eles têm aumentado ou é o número de denúncias que tem sido feita agora, devido às campanhas de conscientização, devido à mobilização de vários grupos da sociedade, para que as vítimas possam ir para frente, levar isso à frente. Lembrando que é uma ação privada, mas que o Conselho Tutelar, se em relação à criança e adolescente, a gente faz a denúncia, o Conselho Tutelar recebe os relatos, ele anuncia, de acordo com o ECA, no artigo 136, no inciso 4, nós noticiamos o crime ao Ministério Público.
A família é responsável prioritariamente, porque o Conselho Tutelar ele não postula. Eu falo sobre isso em um e-book que eu fiz agora para o EMA, e que qualquer cidadão vai poder fazer esse curso, que eu falo só sobre a atuação do Conselho Tutelar no enfrentamento da violência sexual. E eu falo exatamente disso, que o Conselho Tutelar ele não postula a representação da criança, e sim recebe os fatos e noticia ao Ministério Público, mas a família ou o responsável imediato é o responsável pelo registro da ocorrência na delegacia. Para quê, pastor? Para que essas acusações dê início ao inquérito policial e as pessoas envolvidas possam serem responsabilizadas. Lembrando que a mensagem que o Senhor tem pregado é sobre a possibilidade de cura dessas pessoas. O Conselho Tutelar também, de primeira mão, ele já inicia o atendimento à saúde. Primeiramente, ele não é responsável pela responsabilização dos autores, mas ele é para cuidar da vítima. Ele encaminha para o hospital, para que seja tomada profilaxia, para evitar a gravidez precoce, a gravidez daquela violência, para evitar doenças como HIV, hepatite e outras sexualmente transmissíveis. Depois desse atendimento, o Conselho leva os casos ao poder público, e o poder público é responsável pelo prosseguimento daquela ocorrência, para que todos os envolvidos sejam responsabilizados. Então, pela sua colocação, eu estive observando que você vê que o Estado, ele trabalha muito a questão da preservação da saúde, da imagem, e a cura sentimental, a cura no interior dessa criança. O que o Estado trabalha, o que o Estado faz? Pastor, logo no início da ocorrência, no início da descoberta, muitas vezes é a descoberta, não é que aquela violação ocorreu naquele momento. A criança, ela é acompanhada por psicólogos que fazem o seu trabalho, que passa por o centro de perícia, tem umas 3 consultas, mas nós sabemos que fazemos o acompanhamento, que não é suficiente e é ineficiente a ação do Estado com essas pessoas que sofreram violência sexual. Mais uma pergunta, irmão Jefferson. No caso dessa criança que foi abusada, quais são os frutos que ela pode dar, o que ela pode reagir na vida dela, os sentimentos, o que ela pode manifestar, sendo essa criança que foi traumatizada, abusada, invadida de modo tão ignorante, tão brutal? Primeiramente, ela demonstra sinais. Quando criança, adolescente, um dos primeiros é o rendimento escolar, é o auto-isolamento da sociedade, dos amigos, da família, muitas vezes choros sem motivo aparente, são também doenças físicas que são desenvolvidas nesse período sem nenhuma causa aparente no momento, são transtornos de ansiedade e, por último, também muitos deles desenvolvem a depressão. Lembrando também que estas pessoas, elas ficam avessos àquele sexo que cometeu a violência. Se for um homem, não quer mais saber do homem, se for a mulher, não quer mais saber da mulher. E isso tem causado um debate até público em relação a isso, que muitas pessoas vítimas de violência sexual, uma das principais causas, elas ficam avesso àquele gênero que cometeu a violência sexual. Doutor Kelso é advogado da igreja. Na sua experiência, na sua militância jurídica, como o senhor vê hoje essa questão desse abuso sexual, e também nos conte um pouco da sua atuação nesse particular? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o pastor Osiel pela coragem de levantar este tema, porque é muito complexo, mas necessário de ser discutido. Ratifico tudo que o senhor falou a respeito do assunto, e eu sempre vi essa matéria
como muito complicada, realmente complexa para ser trabalhada. Porque o máximo que nós podemos fazer é amenizar uma dor que eu acredito que, se Deus não intervir diretamente com um milagre, a pessoa vai sofrer a vida toda, como o Jefferson acabou de colocar, a vida toda por ter sofrido estes abusos enquanto criança, antes da faixa etária que ela deveria realmente ter para viver aquela situação. Veja só, a lei, ela existe, o artigo 217A do Código Penal trata do estupro de vulnerável, ou seja, a criança ou adolescente que sofrer este abuso sexual, ela é vulnerável, ela pode até entender que quer, pensar que quer, mas não tem condição física, psicológica para saber o que quer. Então, um adulto que se envolve, quando a iniciativa é do adolescente, ele responde criminalmente. O artigo 217A do Código Penal diz que a pena é de 8 a 15 anos para quem se envolve numa situação do tipo. Mas a gente percebe que, na verdade, geralmente a iniciativa, quase 100%, é do adulto, principalmente nos bastidores, como o Jefferson acabou de colocar. Infelizmente, o Estado, em nossa capital, por exemplo, São Luís, há uma delegacia especializada para isso, que é a DPCA, que trata disso. Quando, por exemplo, a mãe ou alguém da família percebe, quando a criança entende que já pode compartilhar um problema, que às vezes está lá da infância, a mãe deve motivar, principalmente para não responder também criminalmente, se for omissa em saber da situação e não levar à autoridade. Então, a DPCA, ela vai tratar sobre isso. Há uma equipe especializada para tratar sobre essa questão, que irá ouvir os envolvidos e, depois de todo mundo ser ouvido, vai encaminhar o inquérito policial para a 9ª Vara Criminal. Nós também temos uma vara exclusivamente para isso, aqui em São Luís, 9ª Vara Criminal, que tratará sobre isso com a criança ou adolescente. Observando que às vezes a criança já pode falar, e lá há uma estrutura para que isso aconteça, na 9ª Vara Criminal. Doutor Kelso, e no caso de uma criança, ela vem sendo abusada, digamos, 3, 4, 5, até 9 anos. 9 anos. Sim. Mas aquela criança que ela tem 9 anos de idade, se ele está fazendo ou 10 anos, ou 11 anos, e se ele diz para a justiça, mas ela queria, e nesse caso? Pois é, ele responde criminalmente, porque a criança não tem condição de saber o que quer, não sabe o que quer, não sabe o que é interessante, inteligente, necessário para ela. Então, o adulto responde criminalmente em função da vulnerabilidade da criança de não saber o que quer. Muito bem, e no caso, nós estamos tratando no aspecto eclesiástico, o senhor está dando a noção geral, e no caso eclesiástico, digamos, um irmão crente, uma irmã, no caso que ela ou ele tenha cometido abuso sexual, qual deve ser o procedimento? Eu entendo, como nós já acabamos de colocar aqui, quem é que sabe desse problema? Jefferson, do Conselho Tutelar, o gabinete do pastor, o advogado no seu escritório, o psicólogo no seu consultório, vai saber primeiramente sobre isso. O que deve acontecer então? O procedimento, eu penso que deve ser igual. O líder tem que motivar o pai ou a mãe que chegar a ele com este assunto, motivar a fazer o procedimento correto e devido, formalizar a situação, ou seja, levar o fato à DPCA, que irá ouvir todos os envolvidos, e depois que o inquérito policial for concluído, enviará para a 9ª Vara Criminal, que por sua vez também estará ouvindo todos os envolvidos, o promotor de justiça, que faz um papel excelente de acusação nesse processo, e ao final o juiz irá sentenciar. É assim que procede. Eu penso que o procedimento deve ser igual, para motivar exatamente a pessoa que levou o fato ao gabinete, por exemplo, do pastor, fazer o procedimento devido. Isso, então o que o doutor Kelso está nos dizendo é até aquilo que a própria Bíblia diz. Sim. Que Deus, ele é comigo enquanto eu estou na lei dele. Sim.
Deus é com o sacerdote enquanto ele está dentro da lei, mas a lei não protege quem peca. Exatamente. Não é isso? A lei não protege quem erra. Saiu dos limites, seja quem for, a partir daquele erro ele vai ser julgado não pelo cargo que ele estava exercendo, não pela posição, ele vai ser julgado pelo erro, pelo crime que ele cometeu, né? Exatamente, eu penso que deve motivar, deve tratar as pessoas envolvidas, como nós costumamos fazer. Uma mãe nunca pode encobrir. Ela responderá também criminalmente pela omissão. Ela deve estimular a criança a levar o fato. Às vezes a criança não tem condições psicológicas para compartilhar isso aí, mas lá na delegacia, por exemplo, a DPCA aqui em São Luís, há uma equipe suficiente para ouvir a criança quando ela chegar ali para compartilhar a dor que está sentindo. Na nona vara criminal, igualmente, há uma equipe para isso, suficiente para isso. E lembrando o doutor Kelsey e o Jefferson falando, a mãe tem que estar atento, não é, Jefferson? A essa, às vezes a criança, quando ela ficar com medo do pai, não é isso? Ou como é esse sistema? Para se notar, você deu um toque nisso? Sim, eu quero lembrar também, pastor, partindo desse ponto que o senhor colocou, que é muito importante nós evitarmos, principalmente a mãe, o pai ou a pessoa que ouviu da criança o relato, a revitimização. Ou seja, na delegacia especializada e na vara também vai existir profissionais habilitados. O conselheiro tutelar, ele recebe e ouve os relatos, mas ele não é o profissional habilitado para tratar ou fazer a escuta de qualidade dos relatos do abuso. Esses profissionais, que são os psicólogos, eles irão ouvir para fazer toda o parecer técnico daqueles relatos todos os envolvidos, pais, seja quem for, eles devem procurar falar pouco naquele momento, ouvir, falar pouco, não perguntar muito e já se dirigir ao principal órgão que fica na ponta, que é o Conselho Tutelar, porque lá já não é ainda a judicialização ou a responsabilização. O conselho nem mesmo notifica o violador, não quer saber de cuidar da criança, da vítima que está passando por aquela situação. Doutor Kels, no caso que o senhor já acompanhou, episódios tristes, como é que o juiz recebe, no momento em que ele tem acesso ao processo, aquele relato de um pai que a mãe, quando sai, ele bota a criança na cama, abusa dela, lhe obriga a tocar nos seus órgãos? Como é que um juiz escuta, ouve um relato triste desse? Pastor, para nós, isso acontece com muita frequência, mas a cada vez é como se fosse um fato novo. A gente sofre como se fosse a primeira vez que a gente estivesse nos deparando com uma situação do tipo. É uma situação que a gente nunca vai se acostumar com isso. É muito triste, dói. A gente percebe o juiz, por exemplo, o nosso juiz, que na nona vara criminal titular, é uma pessoa já bem idosa, muito preparada, muito prudente, muito sábio. Mas a gente percebe no semblante dele o quanto ele sofre diante de um fato deste. Como o Jefferson acabou de colocar também aqui, nós, operadores do direito, nós também não somos preparados para isso. Tanto que quando chega um adolescente querendo falar, há uma psicóloga, geralmente uma psicóloga, preparadíssima para ouvir a vítima, enquanto nós, operadores do direito, que é o advogado, o promotor, o juiz, nós ficamos em uma sala separada, podemos perguntar para a psicóloga, que está junto da vítima, só ela está nos ouvindo, e vai ouvir a nossa pergunta e vai perguntar para a vítima ao modo dela, psicóloga. É uma situação muito bem trabalhada. Então a gente pode perguntar, mas não diretamente para a vítima, a não ser que seja uma vítima que já tenha maturidade para falar, cheia espontânea, extrovertida, já queira falar. Aí a gente pergunta, mas quando não, a gente faz desse tipo, para proteger a vítima, porque a gente sabe que não é fácil compartilhar, comentar sobre um fato que na verdade a faz morrer por dentro. E doutor Kels, às vezes tem aquela menina que ela é menina, mas tem corpo de mulher. Sim.
E às vezes aquele que abusa diz: não, ela é a menina, mas ela tem corpo de mulher. Como é que a justiça vê isso? Veja só, a gente sabe que em um momento de ato sexual, dificilmente pergunta-se pela identidade. Então a defesa pode utilizar isso aí. Ela tinha corpo de mulher, entendi que ela era adulta, que ela era maior e capaz, não percebi que ela era menor e incapaz. Só que é muito complicado. Às vezes a gente ganha uma causa dessa, quando o advogado de defesa, por questões muito pequenas, sabe, detalhes que a gente costuma ganhar uma ação desse tipo aí, porque geralmente a pessoa que se envolve é condenada, responde mesmo a pena conforme o Código Penal. E qual a sua palavra que o senhor deixaria para todo o Brasil, que nos escuta, que nos assiste, o senhor como operador do direito, qual a palavra que o senhor deixaria para os pais, para a liderança da igreja, sobre esse assunto do abuso sexual? Discutir muito mais esse tema como o senhor está levantando hoje. Eu vejo a necessidade, porque quando você fala, você está motivando pessoas que sofrem daquela dor de muitos anos, observando que você pode ser maior hoje e ir lá e reclamar do fato. Ou seja, esse fato não pode ser reclamado enquanto você é menor. Você já pode ser maior e capaz e reclamar de um fato que você sofreu na sua infância ou adolescência. Isso pode acontecer. A minha palavra Sim, então é o seguinte: a criança que foi 9 anos, abusada, mas hoje ela tem 20 anos, 30 anos. Pode reclamar, deve reclamar o fato, e a pessoa que cometeu o crime, quando a criança realmente era menor e incapaz, responderá criminalmente. Então a minha palavra, respondendo a sua pergunta, é de motivação. Que pessoas como o senhor levante mais esse tema, essa discussão, porque o senhor vai estar ajudando pessoas que não têm coragem de compartilhar, de levantar esse problema que só sofre desde muitos anos. Ela vai sofrer menos e o Estado deverá ampará-la da melhor maneira possível. Eu sei que o Estado não tem o aparelhamento necessário para isso, suficiente para isso. No entanto, eu acredito que o caminho começa aqui, essa discussão que o senhor levantou hoje. No caso de na vizinhança mora um irmão e ele está tomando conhecimento desse caso, dessa suspeita, como ele deve proceder? Deve motivar a vítima a compartilhar, a levar o fato, a dor dela ao Estado, encontrar pessoas que possam ajudar nesse sentido e levar a autoridade policial que fará o procedimento. A delegacia nossa, inclusive, aqui em São Luís, é preparadíssima para isso, sabe cuidar disso, e a 9ª Vara Criminal, nós temos uma vara exclusivamente também para isso, também vai saber lidar com isso e vai amenizar a dor da vítima. A gente sabe que só Deus realmente pode curar, porque eu sei que a dor é muito grande, a gente percebe no olhar das pessoas que nos procuram quando são vítimas desses abusos. São, na verdade, o chamado estupro de vulnerável. Está aí a palavra do Dr. Kelso, advogado da igreja, e vamos ouvir as considerações também do Jefferson, do Conselho Tutelar, que atua nessa área também. Pastor, eu quero fazer um destaque para um relato. No meu último caso, eu atendi 2 adolescentes, que as 2 eram violentadas constantemente por um líder de uma igreja que cuidava de adolescentes, e que este líder era amigo da família e morava perto, constantemente aliciava as 2, tinha relação sexual. A menor de 13 anos percebeu, conversou com ele e disse: olha, a partir de hoje eu quero que você tenha relação só comigo, porque minha irmã, a mais velha, não aguenta mais, ela não vai mais à escola, ela não produz e ela vive constantemente com medo. Ele fez o acordo, ele continuou tendo relação com a de 13 anos, porém com a maior continuou da mesma forma. Ou seja, eu quero fazer um alerta às vítimas para nunca entrar em acordo com o abusador. Isso. Nunca fazer qualquer tipo de negócio, porque porque isso não se faz negócio com crime. Eu quero alertar também
e chamar a atenção das autoridades competentes, que é os nossos legisladores na esfera federal, que a lei ela é criada para punir os violadores, mas as vítimas ficam à deriva, muitas vezes por falta de políticas para tratar esse divisor de águas na vida delas. Estas pessoas, pastores, elas precisam de todo o aparato do Estado, do poder público, porque ali é ferida uma base da sociedade, que é a família. É verdade. E se hoje eu teria algo para falar para estas pessoas, para as autoridades, e principalmente para a Igreja de Cristo, é usando as suas palavras. Não adianta nós irmos para a rua para pedir leis, não adianta nós suplicarmos por líderes que têm os princípios cristãos, se nós não ensinarmos os nossos filhos e a família sobre a importância dos valores morais. Isso que vai resultar no baixo índice de violações, de abusos sexuais e de criminalidade e de tudo que não presta e não está de acordo com a palavra de Deus. Não é só as leis, porque a lei é para punir quem está errado, mas precisa criar mecanismo também para cuidar destas pessoas que são vítimas de violência sexual. Olha, o senhor quer falar, doutor Gelson? Eu queria só colocar uma observação que eu acredito que seja interessante. Estupro de vulnerável não exige que haja conjunção carnal propriamente dita. Basta que haja qualquer atitude indevida do adulto para caracterizar o estupro de vulnerável. Exemplo, passar a mão na perna de uma garota, por exemplo, né? A sua atitude já caracteriza o estupro de vulnerável. Então, uma atitude desse tipo já caracteriza, não precisa que haja a conjunção contato carnal sexual. E não precisa que haja para caracterizar. Pastor Luiz acabou de me lembrar os canais para fazer a denúncia. Tem muitas pessoas que ainda têm dúvida. Eu quero falar que os irmãos, toda a sociedade pode procurar, são disponibilizados em postos de saúde, na internet, os números de conselhos tutelares, tem 10 em São Luís, cada conselho tem 10 números, atendimento 24 horas, pode ser a qualquer hora do dia ou da noite, madrugada, tem principalmente o Disque 100, que é um dos principais canais, porque no Disque 100 tem uma escuta, um profissional especializado só para receber. Ele vai apurar toda e qualquer informação para que nós, conselheiros tutelares, a polícia e a promotoria, possa identificar essa violação, essas ocorrências. O Disque 100 e o número dos conselheiros tutelares, e também quem achar por bem, vá direto à delegacia, especializada na proteção de criança e adolescente, que fica na Beira-Mar aqui em São Luís, ou na Promotoria de Justiça da capital. Nós queremos dizer a todos que nós defendemos a Bíblia, a palavra de Deus, e a justiça. Não tenha pena do abusador. Nós temos tratamento e amor para quem foi abusado. Então, o abusador, ele está contra a lei, ele tem uma vida formada, ele tem ideia, ele sabe que é errado, e ele vai estragar uma vida, não é isso? Isso mesmo. Ele vai estragar uma vida. Já imaginou essa mulher que vem da infância abusada, esse menino que vem da infância abusada? Então, seja quem for, seja líder, seja advogado, seja pastor, seja médico, seja quem for, seja pai, seja mãe, não tenha pena. Olha a meninazinha de 13 anos que está me escutando agora, é a menina, é a mãe, é alguém que está aí sendo abusado, denuncie agora, não é isso? Não é isso, doutor Kelso? Exatamente. Denuncie agora, porque você pode ainda ser restaurado, mas se você se omitir e ocultar, essa culpa, ela vai lhe martirizar, lhe castigar. Agora, quando você confessa, é uma forma de que você... Outra, quem foi abusado, não tenha vergonha, não é isso, doutor Kelso? Exatamente, não deve ter vergonha. Ele não estava fazendo aquilo porque queria. Ele é a vítima. É a vítima. Ele não vai ser exposto. Ele não vai ser exposto, o processo vai correr em segredo de justiça,
com todas as Exatamente. recomendações, os cuidados, e ele vai ter normalmente a sua vida ali prosseguindo mais uma etapa vencida depois dessa violação. Como? Para os outros estados, para o Brasil todo. Sim, todos os. O Disque 100 serve para qualquer lugar do Brasil, qualquer município, você pode discar Disque 100, não precisa ter crédito em celular, ou então qualquer número do conselho tutelar mais próximo da sua cidade. Se não for da sua cidade, cair em outro conselho tutelar, eu tenho certeza que esses profissionais vão direcionar a denúncia ao conselho tutelar competente. Meus queridos irmãos, aqui estão as autoridades, falamos sobre isso, nós falamos no aspecto bíblico, mas trouxemos aqui duas autoridades no assunto, que nós queremos como igreja, uma igreja de qualidade, não é isso? Muito bem, pastor. Uma liderança de qualidade. O apóstolo São Paulo, ele diz que a lei é para quem não presta, não é Exatamente. isso? Quem anda na lei, não tem medo da lei. Paulo diz que a autoridade, ela é constituída para o nosso bem. Isso mesmo. Então eu não vou ter medo da justiça, eu não vou ter medo do carro da polícia, eu não vou ter medo do conselho tutelar, porque não estou dentro desse crime, não é assim? Agora, quem cometeu o crime, denuncie. Mas é o diácono fulano de tal, é o pastor fulano de tal, é o médico fulano de tal. Nós não estamos julgando pelo fato de ser médico, de ser advogado, de ser diácono. Isso mesmo. Não é isso? Nós estamos julgando pelo crime cometido. Exatamente. Né? Se uma vez um homem... um homem bem quisto na cidade, numa discussão ele matou o outro, e aí quando foi pela manhã, porque eles estavam bebendo, e aí a cidade soube, era uma cidade pequena, e disseram, fulano de tal matou alguém. Aí todo mundo que ia visitar ele lá na cadeia dizia, doutor, mas esse homem é gente boa demais, é o homem mais conceituado aqui. Ele diz, gente, eu prendi ele, não é porque ele é bom não, eu prendi porque ele fez um crime. Tá certo. Não é assim? Então, isso a igreja não pode se calar. Não é isso, doutor Kelso? Sim. O que o senhor diz para fechar aqui? Estimular as pessoas, porque a vítima que sofreu o abuso, ela vai sofrer mais ainda se continuar calada. Guardando. Sim, para si. Ao compartilhar o fato, ela vai viver melhor. Então, ela vai estar ajudando a si mesma, se ela conseguir compartilhar com alguém, e esse alguém ajudá-la a procurar o órgão estadual para reclamar o fato e o procedimento ser formalizado. Não ter vergonha, porque não foi uma escolha dela, não é isso? Jamais, não Não deve foi ter uma vergonha. opção dela, E há essa ela era proteção. indefesa. Como acabou de falar o Jefferson, há essa proteção. O processo ter tramita segredo de justiça. E todos nós temos o cuidado de preservá-la. Para fechar aqui, o que o senhor acha mais triste numa criança abusada, que foi abusada, uma criança que sofreu isso? Pastor Zéu, a impotência, a humilhação, a violência sexual, ela é uma das piores violências que uma pessoa pode sofrer, porque a pessoa é humilhada, é ferida a dignidade da pessoa. Aquele ato, aquela agressão, ela não vai ser curada em um hospital, você não vai encontrar remédio em farmácia, você não vai ter cirurgia no mundo que possa sarar de uma vez aquela violação, mas vai ser um processo longo e que vai depender muito da resiliência da vítima e também, olhando para o lado bíblico, Deus operar um milagre na vida daquela pessoa. Pensa igual. Ratifico exatamente isso, como eu falei inicialmente. Deus pode fazer um milagre. É a maneira de restaurar melhor a vítima desses abusos, porque a gente acompanha pessoas que viveram este problema, este crime, infelizmente sofrem e muito mais continuarão sofrendo se continuarem calados. Então acredito Isso é verdade. que pessoas que ouvem hoje esse debate, essa fala, esse tema que você levantou, pastor Zéu, vai ter motivação para reclamar, para expor, para compartilhar o fato e serão ajudadas com certeza. Mostrando para esse irmão, essa irmã que sofreu esse abuso, como você era indefeso, você não tinha força, e nesse momento é um cônjuge ajudar, é o pai ajudar, é o pastor ajudar, o psicólogo ajudar, e mostrar que a vida é linda, né?
que o sexo vem de Deus, que o amor é lindo. Não deixar a criança, que agora se tornou um adulto, pensar que isso é abusivo, que isso é horrível, que é nojento, porque pode vir essa amargura, Sim. não é isso? Essa aversão, esse sentimento de menosprezar o amor, a vida, a beleza, por causa desse ato brutal, desumano, né? Exatamente. A gente percebe. Jefferson acabou de colocar uma coisa que eu já tinha percebido nos meus, em alguns clientes do escritório. Algumas pessoas, a gente percebe, nunca perguntei para um psicólogo, que eu vou comentar aqui, mas eu já percebi várias pessoas que sofreram abusos praticados por homens, caso meninas, adolescentes, que passam a ter repúdio pelo sexo masculino. Então a gente percebe o comportamento ser alterado depois que um fato desse vem à vida de alguém, tornando vítima. Muito bem, nós queremos agradecer a presença do Dr. Kelso, do Jefferson, que também é do Conselho Tutelar. Hoje você é o coordenador, né? Não, pastor, eu sou o conselheiro. Conselheiro, né? Todos os 5. Lá Todos é um cinco. colegiado. Isso. Então, nós queremos agradecer e nós vamos... Está com o hino aí, Léo? Eu quero dizer aos irmãos, obrigado, doutor Kelso, obrigado, Jefferson, pastor. Deus abençoe. Eu quero dizer ao irmão, quero dizer à irmã, se aconteceu isso com você, coloque na sua mente em primeiro lugar, você não é culpado, não carregue essa culpa, esse sentimento de dor, levante a sua cabeça, e eu vou orar por você. Cadê? Tem aquele hino da cura, vamos lá? Para Deus te curar teu espírito, tua alma, para você se levantar dessa situação dramática, triste. Mas eu conheço história de grandes mulheres no mundo que foram abusadas quando crianças e hoje são personalidades fortes. Líderes que foram, quando crianças, abusados, que hoje são personalidades e pessoas de reconhecimento nacional e até mundial. Depende de você. O que passou, você não pode chorar pelo resto da vida. E nós podemos ajudar. Vamos lá? Eu estarei orando por você, em nome de Jesus. Pastor Wagner, se prepare aí que ele vai cantar essa mensagem linda. E nós estaremos depois orando por você. Mas que Deus te sare agora, essa mágoa, essa dor, essa angústia no teu